Bem-vindo ao curso de Processo Legislativo Municipal. Nesta segunda unidade do módulo 1, estudaremos a separação de poderes. A Constituição Federal confirmou a soberania, a autonomia e a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, adotando, para tanto, a teoria da tripartição dos poderes do Estado, a qual foi consagrada por Montesquieu. Quando falamos na teoria da tripartição dos poderes, não temos como separar o desenvolvimento desta teoria da história de vida e do contexto histórico em que viveu Montesquieu. Por isto, neste momento, abriremos um parênteses na aula para conversarmos um pouco sobre a história deste importante filósofo do Iluminismo. O nome de batismo de Montesquieu era Charles-Louis de Second. Ele era nobre, de família rica e se formou em 1708 em Direito pela Universidade de Bordeaux e prosseguiu seus estudos em Paris, capital da França. Em 1716, ele herdou do seu tio o título de Barão de Montesquieu, bem como também herdou o cargo de presidente da Câmara de Bordeaux. Sua primeira obra de sucesso intitulou-se Cartas Persas, na qual realizava uma crítica à sociedade, aos costumes, às instituições políticas e aos abusos da Igreja e do Estado praticados na França, bem como em toda a Europa da época. Montesquieu se mudou para a Inglaterra, onde residiu por 2 anos e começou a ter um contato maior com o sistema político inglês, entrando em contato com a obra de outro pensador chamado John Locke, que passou a influenciá-lo. Ao retornar a La Brède, escreveu a sua obra-prima, O Espírito das Leis, na qual desenvolveu a teoria da tripartição dos poderes, que restou por ser adotada pela Constituição Federal Brasileira de 1988. A tripartição dos poderes vislumbrava, de acordo com Montesquieu, um bom governo, e apresentava como resultado a proteção à liberdade individual, bem como o aumento da eficiência do Estado. Assim, a Constituição Federal, ao adotar como princípio basilar a tripartição dos poderes no seu artigo 2º, garantiu ao Estado a atuação por meio de 3 poderes, distintos, harmônicos e independentes entre si. Quais são? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Estes poderes apresentam funções principais, chamadas de funções típicas, bem como funções chamadas de atípicas. A existência de funções típicas e atípicas deixa claro que existe uma divisão de funções que não é absoluta e, portanto, a independência dos poderes também não pode ser vista desta forma. As interferências que existem entre os poderes vislumbram justamente um sistema de freios e contrapesos, chamado de Check and Balance System. Ou seja, os 3 poderes devem funcionar como uma engrenagem azeitada, funcionando de forma independente e harmônica, porém, se equilibrando e fiscalizando e atuando de forma integrada. O primeiro poder que analisaremos será o Poder Executivo. As funções típicas do Poder Executivo são os atos de chefia de governo, que são atos direcionados à administração. Desta forma, resta claro que ao Poder Executivo cabe a tarefa árdua de administrar em consonância com as normas editadas pelo Poder Legislativo. Quando as funções atípicas do Poder Executivo, podemos ressaltar aquelas de natureza legislativa, ou seja, a possibilidade de edição de medidas provisórias, bem como o poder regulamentar desempenhado por meio da edição de decretos. Atenção a este ponto. Lembramos que existem funções próprias do Poder Legislativo que devem ser desenvolvidas pelo Poder Executivo. São estas a iniciativa privativa do prefeito para determinadas matérias nos termos da Constituição Federal, bem como a sanção, o veto e, via de regra, a promulgação e a publicação de leis. Agora, vamos analisar o Poder Judiciário, o qual tem como função típica o julgamento.
Portanto, cabe a este poder justamente a aplicação das normas aos casos controversos, julgando as questões controvertidas. Já atipicamente, compete ao Poder Judiciário legislar, editando o regimento interno de seus tribunais, bem como editando súmulas vinculantes. Outra função atípica do Poder Judiciário é a atividade executiva, a exemplo, a concessão de férias para os seus membros, o provimento de seus cargos. Destacamos que no município inexiste o Poder Judiciário. E, por fim, temos o Poder Legislativo. Tipicamente, o Poder Legislativo justamente legisla. Portanto, edita normas de acordo com a Constituição Federal e com as constituições dos estados e as leis orgânicas municipais. Atipicamente, o Poder Legislativo exerce 3 funções. A primeira delas, a função julgadora. Compete ao Poder Legislativo julgar os prefeitos e vereadores por meio do Instituto da Cassação do Mandato Eletivo. A segunda função é a executiva, função de administração. Compete ao Poder Legislativo a sua organização interna. Portanto, dentre outras funções, cabe ao Poder Legislativo administrar o provimento e as exonerações de seus servidores. A terceira e última função do Poder Legislativo é a função fiscalizadora. Tal função permite que o Poder Legislativo acompanhe as atividades do Poder Executivo, fiscalizando questões orçamentárias, fiscais e operacionais desse poder. Agradecemos a sua participação e aguardamos você no próximo módulo.